Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos aproveitar a oportunidade de hoje falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, que é o intuito da doutrina espírita, principalmente no meio que estamos vivendo hoje em dia, bastante difíceis, onde a esperança está precisando de se aproximar mais dos nossos corações. Estamos passando por momentos difíceis, talvez é a oportunidade que temos de nos aproximar mais de Jesus, de Deus nosso Pai. Estamos inseguros, mas não podemos ficar assim. Tudo tem uma razão de ser, não existe o acaso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto, um tema evangélico, que nos vai conceder a oportunidade de analisarmos o que está ocorrendo na atualidade, talvez uma oportunidade de percebermos o quanto que os benfeitores, esses amigos espirituais que trabalham em nome de Deus e de Jesus, estão nos ensinando, estão nos facilitando o entendimento sobre esses tempos novos que estamos vivendo. Mas antes de citarmos o tema da noite, é muito importante nós cerrarmos os nossos olhos por alguns instantes, que é uma forma de entrarmos em sintonia com um plano maior, com a equipe espiritual que com certeza está aqui nesta casa nos auxiliando, para que possamos dar o melhor de nós em intuito dos ensinamentos de Jesus, com o coração aberto e sincero, mas acima de tudo, que possamos transparecer simplicidade e humildade. Então vamos cerrar os olhos e vamos orar a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino, e que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em erros e em tentações, livrando-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Como dissemos no início, hoje nós vamos falar um tema que está contido no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Esse tema também está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o título de O Maior Mandamento. O Maior Mandamento é um assunto que às vezes nos deixa um pouco preocupados, confusos, porque acreditamos que compreendemos realmente esse título. Será que nós realmente estamos compreendendo o significado desse título? Não importa. Importa que nós estamos estudando e vamos devagar aprendendo e entendendo a mensagem que o nosso Mestre mostrou para nós. Tanto é que vamos aproveitar e contar esse fato que ocorreu, que Mateus disse o seguinte, que os fariseus, tendo conhecimento que Jesus tinha vindo calar os saduceus sobre as coisas que eles praticavam na época, eles ficaram um pouco confusos, porque eles questionavam muito o conhecimento, o poder, a capacidade que o nosso mestre tinha em conhecimento espiritual. E aproveitando do ensejo, eis que no momento, um dos fariseus, olhando para o mestre, querendo questioná-lo, querendo testá-lo, disse assim: qual é o maior mandamento? Jesus, na sua humildade, disse: o maior mandamento é amar a Deus, vosso Pai, de todo o vosso coração, acima de todas as coisas, e amar ao seu próximo como a si mesmo. O fariseu, mesmo assim, tentando testá-lo, ainda questionou e disse: quem é o vosso próximo? Jesus disse: o vosso próximo é aquele que está diante de vós, que está ao teu lado. Mas não foi isso que eu perguntei, mestre. Se é o maior mandamento, existe mais um outro mandamento? Ele disse: sim, existe um segundo mandamento que é semelhante a esse, que é amar o vosso próximo como a ti mesmo, e fazer a ele o que você gostaria que os outros fizessem por ti.
O mestre sempre foi de um conhecimento fantástico que não podemos questionar. Às vezes falamos um pouco dos seus ensinamentos, não com aquelas palavras como eles usavam uns tempos atrás, com todo respeito, de uma forma mais fácil, para que as pessoas possam compreender. O importante não é o conteúdo das palavras em si, mas sim o que elas significam e o que elas querem passar para nós. É isto que importa. E é o que o Evangelho segundo o Espiritismo passa para nós. Tanto é que nós não podemos até ter alguma alteração, mas o importante não é a palavra do jeito que foi dita, porque temos conhecimento que o Testamento ele teve algumas versões, em doutrinas diferentes, com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, é este que importa. Então, nós vamos perguntar se o maior mandamento é o amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é semelhante ao primeiro. O que será que o nosso mestre quer dizer com isso? Hoje, através do Espiritismo, temos o conhecimento de que o que ele quis passar para nós, que o mais importante é praticar o amor e a caridade com humildade, sem olhar a quem. E estamos vendo que isso é verdade. Que a partir do momento que nós fazemos esse tipo de atitude, praticamos, aliás, esse tipo de atitude, podem observar que nos sentimos melhor. Temos a oportunidade de progredir, avançar espiritualmente, crescer, mas não no intuito de nos mostrarmos ou de queremos dar a impressão que somos melhor que os outros, não. Tem que ser feito de coração. E o mais interessante é que na atualidade parece que chegou realmente os tempos de nós havermos este tipo de compromisso que nós assumimos em vidas passadas. Hoje estamos percebendo que a nossa humanidade parece que está querendo já começar a praticar esse ensinamento, porque estamos percebendo que a caridade ela está vindo de uma forma tão intensa que está até surpreendendo a nossa humanidade. Parece que precisou ocorrer um fato assim, tão tenebroso, tão assustador, que ao mesmo tempo está despertando as pessoas para os valores morais e espirituais, mesmo aqueles que não têm o conhecimento do Espiritismo, que não têm conhecimentos evangélicos, que não são cristãos. Percebemos que o carinho, o amor, eles estão se doando um pouco mais. Talvez será que não é esta a oportunidade que nós estamos tendo para entender os sinais do tempo, mas não os finais do tempo, os sinais, porque como está escrito na Bíblia mesmo, Jesus disse que ia chegar o tempo em que muitas coisas iam se tornar vivas para nós e que íamos conhecer a verdade. Felizmente já estamos saindo do fanatismo, de apontamentos, de tentar julgarmos as pessoas e tentar nos autoanalisar, fazer a nossa parte sem olhar a quem, não importando o que o outro está achando de nós. O importante é nós fazermos aquilo que o nosso coração está pedindo, porque quando nós fazemos o que podemos, Deus faz aquilo que não podemos fazer. Por isso que essa doutrina é uma doutrina que veio para nos despertar. Tanto é verdade que os adeptos ao Espiritismo estão aumentando a cada dia. As pessoas estão mais cientes da verdade e querem participar desse meio e querem ser úteis. Muitos estão deixando de fazer aquilo que fazem em seu meio de trabalho ou no seu meio familiar para serem voluntários e serem solidários àqueles que estão necessitando. E muitos perguntam, hoje, na atualidade, como sabemos, não podemos fugir. É uma realidade que está diante dos nossos olhos. Um dia em que a terra parou, como disse aquele poeta, Raul Seixas, o dia em que a terra parou. Há muitos anos atrás, este poeta fez essa canção. E muitas pessoas estão ouvindo essa canção, hoje estão analisando. Nossa, que interessante. Aquele cantor, aquele poeta, Raul Seixas, falou o dia que a terra parou, em que o padeiro foi na padaria, que a pessoa foi na padaria comprar pão, mas o padeiro não estava lá. Dá mais ou menos uma visão do que está ocorrendo na atualidade. E muitos ainda dizem assim, será que estamos sendo castigados pelo que cometemos em vidas anteriores? É claro que não. O castigo não existe, Deus não castiga nenhum de nós. E se essas coisas estão ocorrendo, com certeza é porque é necessário que isto aconteça.
estão chegando no momento de avaliar os nossos atos, sentir na pele aquilo que nós praticamos e fizemos para as pessoas. Alguns dias atrás, Ilba Fonte, de uma rede espírita, alegou que, e deixou bem claro, foi um mentor espiritual, que aquelas pessoas que estavam desencarnando agora nessa fase difícil, estavam sendo bem assistidas e amparadas porque cumpriram a sua tarefa. E aqueles que desencarnaram, que não era para aqueles que estivessem encarnados, ficassem preocupados com eles, porque eles não estavam sofrendo, eles estavam apenas cumprindo e passando de uma etapa aquilo que eles pediram para que acontecesse, e que nenhum deles seriam desamparados. As pessoas no dia a dia nos dizem assim, eu ouço com frequência, por que há um tipo de separação sobre esse vírus que está alarmando o mundo todo? Por que as pessoas que são mais carentes, que têm menos possibilidade de ter um lar, que têm mais facilidade de contrair vírus, não estão sendo vítimas desse vírus? É uma pergunta que eu não soube responder. Então eu disse assim, precisamos analisar. Por que aquele que está fazendo o bem, doando o melhor de si, com uma quantia econômica elevada, mesmo assim ainda não está sendo livre desse tipo de acontecimento? Mais uma pergunta que ainda não nos cabe responder. Mas se formos pesquisar no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, lemos com atenção a explicação dos benfeitores espirituais e vamos ver que muita coisa tem sentido. Essa fase está para passar, não vai demorar muito. Sentimos que não vai demorar muito. Por quê? Porque acreditamos que há uma necessidade para essa experiência que está ocorrendo e que após este tipo de acontecimento, com certeza, o nosso planeta, a nossa humanidade vai ter uma outra visão de como relacionar com as pessoas. Felizmente, o maior mandamento já está sendo cumprido, por incrível que pareça, porque muitos de nós estamos fazendo aquilo que o nosso mestre realmente quer, ajudar o nosso próximo, praticar a caridade material e espiritual. Aqueles que possuem um grande valor estão também colaborando com valores altíssimos, dando a impressão que esse valor não é tão importante. Estão se sacrificando para ajudar os mais carentes em todos os setores, em todas as instituições. O plano espiritual, conjuntamente com outras religiões, com outras doutrinas, estão se unindo em oração. Estamos todos nós em um só pensamento, bem para o bem. Então é sinal que nós estamos devagarzinho alcançando o nosso objetivo e estamos percebendo que não precisamos ter medo da morte. A morte é apenas uma passagem para um outro lado, porque sabemos que o espírito é imortal. Esse corpo que nós possuímos, hoje temos consciência mais uma vez que ele é o instrumento para que nós possamos crescer, evoluir. Hoje sentimos que temos a oportunidade de não só falar o que nós conhecemos, de nem só dizer para as pessoas, ensinar e ao mesmo tempo aprender. Podemos ensinar na prática, não só na teoria, e também praticar na prática e não só na teoria, porque o conhecimento é muito importante, mas a prática desses conhecimentos é mais importante ainda. O Novo Testamento é uma coisa incrível. São Paulo, por exemplo, nossa, quantos anos atrás, dezenas, centenas de anos, um apóstolo que dava a perceber que ele tinha uma mediunidade assim, incrível, fantástica. Então é verdade que teve em um ensinamento dele também lá no Novo Testamento, que ele deixou bem claro assim, e disse, com o coração sentindo, que ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, que eu tivesse todo o conhecimento da profecia, que eu praticasse o bem, que eu fizesse toda a caridade do mundo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Será que é verdade? Não temos dúvida que é verdade.
Aí vem um outro poeta também, que teve um homem que passou por um momento difícil, mas que tinha um coração bom, que, se inspirando neste ensinamento de São João, fez uma canção que até hoje, quem ouve essa canção, fica emocionado. Ele canta: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E o que é amor? Amor é praticar o bem para as pessoas, é fazer aquilo com o coração aberto. Amar é compreender, é ter paciência, é entender, é colaborar, é ser paciente, é ser tolerante. E é isso que nós estamos precisando aprender. E a maior virtude de tudo isso ainda, que é uma virtude tão difícil de nós alcançarmos, mas estamos nos esforçando, é a caridade, a humildade. São as duas virtudes mais importantes para que nós possamos chegar ao ponto de falar: agora sim, eu estou caminhando, eu estou evoluindo. E a felicidade só vai ser completa quando nós praticarmos todos esses tipos de virtudes. Mais erramos do que acertamos. Mas a partir do momento que nós tivermos vontade de fazer aquilo, de praticar, mas não pensando em recompensa, com certeza iremos alcançar essa felicidade plena. Não aqui, porque a verdadeira felicidade plena é no mundo espiritual. Nós temos a condição, sim, de começar a ter momentos felizes, a procurar fazer a felicidade, porque a felicidade não é algo que se ganha, a felicidade é algo que se conquista. Talvez seja por isso que esses voluntários estão se sentindo tão felizes em ser úteis, mesmo correndo o risco de serem vítimas, mas o importante para eles é o trabalho. Eles estão sentindo uma alegria tão grande de ser útil, mesmo correndo o risco de desencarnar de uma hora para outra. Eles não estão se importando com isso. Eles estão se sentindo felizes em ajudar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Porque o espiritualmente é aquilo que se faz com o coração. Quando nós fazemos aquilo com o coração, com amor, temos assistência espiritual e o plano espiritual fica muito alegre de ver as nossas atitudes. Quando nós praticamos a caridade, ajudamos materialmente, ficamos felizes porque estamos dividindo o muito que temos com aqueles que nada possuem. Realmente, os tempos são chegados. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade, esses dias, né? Não sabemos quanto tempo ainda. Nós esperamos que não demore muito, mas que seja um despertar muito grande e que nós possamos realmente valorizar os valores morais e não os materiais, porque aquilo que nós possuímos e que conquistamos aqui, um dia também iremos perder. Iremos levar, sim, o que conquistarmos, que é a paz, a tranquilidade e o compromisso realizado. A doutrina espírita é muito vasta, então orientamos a todos, pedimos para que todos nós espíritas também pedissem aos nossos irmãos que fazem parte do nosso dia a dia, que venham conhecer a doutrina, que vão ver que realmente essa doutrina não é diferente das outras. Ela ensina o que todas as outras ensinam, os ensinamentos de Jesus. E tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo não é nada de novidade. É apenas explicando o que nós temos dificuldade para compreender no Novo Testamento. Com algumas frases, que é uma oração que eu acho muito linda e muito reconfortante, que eu acredito que todos acham também. Mais uma vez, essa prece é uma prece que emociona, relaxa nosso espírito e nos dá força para as provações da vida, como a oração de Maria. Vamos imaginar Maria de Nazaré, nossa mãe universal nesse momento, que no momento que cerrarmos os olhos agora, que ela possa cobrir-nos com seu manto sagrado. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os exploramos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que as bênçãos do plano maior recaiam sobre todas nós. Obrigada pela atenção.